Cumprimentamos cordialmente a banca examinadora, composta pelo professor mestre Diego José Estrela e pelo nosso professor orientador Felipe Alves Sampaio Garcia. Somos o grupo 2, composto por mim, Ana Paula, e pelas minhas colegas Heloísa, Evelyn, Lenira e Sabrina. Hoje apresentaremos nosso trabalho de conclusão de curso intitulado Adequação à Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência na RMC, Planejamento Estratégico e Práticas de Recursos Humanos. A inclusão de pessoas com deficiência, ou PCD, no mercado de trabalho, consolidou-se como um tema central de governança corporativa e responsabilidade social. A Lei nº 8.213, de 1991, conhecida como Lei de Cotas, exige que empresas com 100 ou mais funcionários preencham uma parcela de seus cargos com trabalhadores PCD. No entanto, mais de 3 décadas após a criação da lei, observamos um descompasso entre a legislação formal e a inclusão efetiva. Na região metropolitana de Campinas, RMC, dados revelam elevados índices de ociosidade das vagas destinadas a esse público. Em 2019, por exemplo, das mais de 17.800 vagas previstas na RMC, apenas 8.663 estavam ocupadas, o que representa uma ociosidade de 52,8%. Diante disso, chegamos ao nosso problema de pesquisa. Como o planejamento estratégico e as práticas de recursos humanos contribuem para a adequação das organizações à lei de cotas para PCD na RMC? Nosso objetivo geral foi analisar justamente essa contribuição. Justificamos essa pesquisa pela necessidade social de combater o capacitismo, pela vantagem organizacional em inovação atrelada à agência ESG e pela necessidade acadêmica de entender os gargalos dessa inclusão na nossa região. Passo agora a palavra para a Heloísa, que abordará a nossa fundamentação teórica. Obrigada, Ana. Para sustentar a nossa análise, nós adotamos o paradigma social da deficiência. Ela entende que a deficiência resulta da interação entre os impedimentos individuais e as barreiras atitudinais e ambientais presentes na sociedade, não sendo apenas sobre uma limitação médica. Nesse sentido, a inclusão ela deve ser vista como um investimento estratégico e como sendo parte essencial da agenda ESG, ambiental, social e governança. Os programas de diversidade eles são centrais para o pilar social, mostrando que as organizações elas devem operar considerando todas as partes interessadas. A literatura nos mostra que o planejamento estratégico é o alicerce para essa conformidade normativa. Para tanto, a respeito da estratégia corporativa, é necessário incorporar princípios éticos e inclusivos, estabelecendo metas e métricas mensuráveis, como afirma Kaplan e Norton, sobre o que não é medido não pode ser gerenciado. Além disso, a gestão de recursos humanos atua como agente estratégico. A inclusão efetiva, ela exige que o RH promova o redesenho de cargos, a acessibilidade e novos processos seletivos. Porque conforme que a Venato, as pessoas são o principal ativo de uma organização. Contudo,
nada disso se sustenta sem uma cultura organizacional alinhada. Culturas excludentes apenas reproduzem desigualdades. Por isso, a liderança inclusiva ela é essencial para criar ambientes de segurança psicológica e promover o engajamento dos trabalhadores PCD. Agora, a Evelyn vai explicar o caminho metodológico que nós percorremos. Obrigada, Heloísa. Em relação à nossa metodologia, esse trabalho consistiu em uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória e descritiva. A escolha pela abordagem qualitativa foi fundamental, pois ela nos possibilita interpretar dados institucionais e compreender mais profundamente os fenômenos sociais complexos que ditam os padrões de inclusão e exclusão no mercado de trabalho da nossa região. Para isso, nós adotamos dois procedimentos metodológicos principais. O primeiro foi a revisão bibliográfica, na qual buscamos amparos em autores clássicos e contemporâneos, para discutir temas centrais, como planejamento estratégico, gestão de pessoas, liderança inclusiva e as práticas da Agenda ESG. O nosso recorte geográfico foi a região metropolitana de Campinas, composta por 20 municípios. Fizemos essa escolha não apenas pela extrema expressividade econômica da região, mas também por ela abrigar uma população PCD muito significativa em idade produtiva. Já o nosso recorte temporal abrangeu o período de 2019 a 2023. Essa janela de 5 anos foi estratégica, pois nos permitiu comparar a evolução da inclusão, avaliando o cenário pré-pandemia, os impactos da crise sanitária e o momento da retomada econômica. O nosso segundo procedimento principal foi a análise documental, baseada exclusivamente em dados abertos e oficiais. Nós utilizamos bancos de dados de extrema confiabilidade e com a finalidade bem específica para o nosso estudo. O painel PCD do Ministério do Trabalho e Emprego nos ajudou a traçar o diagnóstico dos vínculos formais, enquanto o CAGED ele demonstrou a evolução da empregabilidade. Paralelamente, nós utilizamos os dados do IBGE para evidenciar a subutilização da força de trabalho, os relatórios do CESIT Unicamp para confirmar a ociosidade das vagas e o perfil ocupacional. E, por fim, os relatórios do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, que nos deram a base institucional sobre a fiscalização e o descumprimento da lei de cotas. É importante nós destacarmos que a nossa pesquisa, ela possui limitações metodológicas, como a dependência de dados secundários e também a impossibilidade de avaliar práticas internas corporativas, que não são divulgadas publicamente. No entanto, o cruzamento de todas essas bases robustas nos permitiu triangular as informações e fortalecer a consistência da nossa análise, diagnosticando com clareza as barreiras que geram a subutilização da força de trabalho PCD na região. Agora a Lenira trará a discussão teórica e os principais resultados que encontramos. É com você, Lenira. Obrigada, Eve. Entrando na discussão dos dados, o diagnóstico da RMC foi bastante revelador. Constatamos que a região possui uma força de trabalho PCD expressiva, porém ainda fortemente subutilizada. Os dados mostram que a ociosidade das vagas reservadas manteve-se em uma média de 53% entre 2019 e 2023, indicando que muitas oportunidades destinadas a pessoas com deficiência continuam sem preenchimento. Além disso, observamos que a maioria dos profissionais contratados está concentrada em funções operacionais,
enquanto sua participação em cargos técnicos, administrativos e de liderança ainda é limitada. Os resultados também demonstram que o principal problema não é a falta de candidatos qualificados. O grande desafio está nas diversas barreiras existentes. Entre elas, destacam-se as barreiras estruturais, relacionadas à acessibilidade, as organizacionais, ligadas a processos seletivos e políticas internas, e as culturais, associadas ao preconceito e à resistência de algumas lideranças. Esses fatores acabam dificultando tanto a contratação quanto o desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência dentro das organizações. Dessa forma, fica evidente que a inclusão efetiva depende não apenas do cumprimento da legislação, mas também da criação de ambientes mais acessíveis e acolhedores e preparados para valorizar diferentes talentos. Por outro lado, também identificamos exemplos positivos que apontam caminhos para a solução desses desafios. Empresas como CPFL Energia, a Bosch, IBM, 3M, Unilever e DHL Supply Chain tratam a inclusão de forma estratégica, vinculando suas ações aos compromissos de diversidade, sustentabilidade e responsabilidade social. Entre as principais práticas observadas está a acessibilidade integrada, que contempla aspectos físicos, digitais e comunicacionais, permitindo maior participação dos colaboradores nas atividades da empresa. Também encontramos iniciativas relacionadas ao redesenho ergonômico de cargos, a adaptação de ambientes de trabalho e a implementação de programas de desenvolvimento profissional, incluindo capacitação e acompanhamento individualizado. Outro destaque são os processos seletivos mais inclusivos, realizados em parcerias com instituições como a PAI e Senai, ampliando as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Além disso, muitas dessas organizações investem na conscientização de gestores e equipes, contribuindo para a construção de uma cultura mais inclusiva e respeitosa. Essas experiências demonstram que, com planejamento, liderança comprometida e ações estruturadas, é possível transformar a inclusão em processo sustentável, que gera benefícios tanto para os profissionais quanto para as organizações. Com isso, passo a palavra a Sabrina. Muito obrigada, Lenira. Chegamos, portanto, às conclusões do nosso estudo. Ficou comprovado que a baixa ocupação de vagas de PCD na RMC, ela não ocorre pela falta de mão de obra, mas sim pela persistência de barreiras estruturais, organizacionais e atitudinais, que estão presentes no próprio ambiente corporativo. A efetividade da lei de cotas, ela requer uma mudança de postura. A inclusão, ela não pode apenas ser gerida por uma obrigação legal para evitar multas. Ela deve fazer parte do DNA da empresa, ou seja, da sua estratégia corporativa e da agenda ESG. E para que essa transição ela ocorra, o papel do gestor de recursos humanos e do administrador é central na promoção de ambientes inovadores e equitativos. E como contribuição gerencial do nosso TCC, nós deixamos algumas recomendações fundamentais, sendo elas 4 que podem ajudar as empresas da região. Primeiramente, que elas incorporem a inclusão ao seu planejamento estratégico, com indicadores e metas de desempenho bem definidas. Segundamente, que elas invistam em acessibilidade, não apenas aquelas que sejam físicas, mas também digitais e de comunicação. Terceiro, que elas revisem o seu processo seletivo, para focar em competências e não em limitações. E quarto e último, que elas desenvolvam a liderança genuinamente inclusiva e que elas invistam em capacitação com trilhas de carreiras. Por fim, agradecemos imensamente ao nosso professor e orientador Felipe Alves
Sampaio Garcia, pelo apoio ao longo deste projeto, e a todos os membros da banca pela atenção. Muito obrigada.